Provavelmente, em algum momento dos últimos dias, você deve ter se deparado com esse rosto. Este aí é Dr. Gooby, um ex-neurocirurgião de ponta que no auge de sua carreira largou tudo, foi morar nas montanhas e resolveu fazer um vídeo para o YouTube explicando um pouco da sua decisão. Em um desabafo de quase 50 minutos que atingiu a incrível marca de mais de 10 milhões de visualizações em menos de um mês, o ex-médico colocou para fora a angústia que sentia, trazendo verdades que certamente abalaram o mundo da medicina e que aos poucos vão abalar a forma como perseguimos nossa saúde. Mas indo um pouco mais além, eu diria que o desabafo de Gooby nos provoca a olhar para o mundo com desconfiança, a entender que por trás de todas as ações humanas existe um interesse sendo defendido. E tendo tudo isso em mente, eu te pergunto, em quem devemos confiar? Gooby dedicou praticamente 20 anos da sua vida à medicina, sendo 10 em estudo e preparação pelo MIT, uma das universidades mais respeitadas do mundo, e 10 como neurocirurgião. Seu currículo invejável causa estranheza quando olhamos para o seu status atual. Afinal de contas, o que poderia levar um cara desses a abandonar tudo o que tinha construído para estar aí gravando um vídeo desempregado, sozinho nas montanhas e cheio de mosquitos na cara? There's a lot of mosquitoes. Não à toa, seu vídeo viralizou nas redes sociais. Todo mundo queria saber o que esse homem viveu para tomar uma decisão maluca como essa. Why someone's doing something that most people would never do and they don't really understand why I would do that. Basicamente, o que aconteceu com ele foi uma desilusão. Dedicado e sempre querendo aprimorar suas competências, Gooby se cobrava muito para conseguir solucionar os problemas dos pacientes que chegavam até ele. Objetivo que ele acreditava que poderia ser alcançado atingindo a perfeição em suas cirurgias. Porém, com o passar dos anos, ele foi percebendo que o resultado de suas cirurgias não estava diretamente ligado à boa execução do seu trabalho. Existia ali algum outro fator determinante, um fator que até certa altura ele não podia identificar. I helped a lot of people out, but there were way more people that I couldn't help. Por mais que ele fizesse o seu trabalho de forma perfeita e a cirurgia em si fosse um sucesso, isso não determinava se o paciente sairia curado. Ele fazia cirurgias para solucionar dores no pescoço, nas costas, nos nervos dos braços e pernas. E embora dominasse as ferramentas e tudo o que estivesse no alcance de um cirurgião para tratar seus pacientes, as cirurgias eram incapazes de acabar com os problemas. Alguns pacientes se sentiam melhor, outros igual, e tinham até alguns que se sentiam pior pós-cirurgia. E como alguém que estava ali com o intuito de ajudar as pessoas, Gooby começou a se sentir frustrado. I did relieve some suffering, but I saw so much more suffering that I couldn't relieve, even if I tried to do surgery. Eu gosto que ele até faz uma analogia interessante para que a gente possa entender de forma um pouco mais prática como funcionavam as cirurgias que ele realizava. Ele diz que é como se você tivesse uma casa e no telhado dessa casa tivesse um vazamento que faz a água da chuva descer pela parede. Naturalmente, a água com o tempo iria deteriorando essa parede, deixando o problema escancarado. E é nesse momento que entravam suas cirurgias. Era como se ele entrasse nessa casa, tirasse o isolamento mofado e derrubasse a parede. Em seguida, ele colocaria um isolamento novinho em folha e reconstruiria essa parede. Contudo, perceba que apesar de todo esse procedimento, o vazamento no telhado ainda não estaria solucionado. I could do a perfect surgery and some people would get better. Some people would stay the same, some people would get worse. Even though I did the exact same perfect surgery. E ainda mais impressionante que os diferentes efeitos da cirurgia em cada um foi quando ele começou a ver alguns pacientes melhorarem antes mesmo de realizar a cirurgia. If I scheduled the surgery a month out, sometimes they would call me a week before surgery and say, "Oh, hey doc, my nerve pain's gone. Do I still need to do surgery?" Imagino que não passava na cabeça dele. Imagina o cara começando a se questionar sobre a efetividade de um procedimento que ele passou uma vida para conseguir fazer. De repente, ele percebe que tudo aquilo que ele acreditou e trabalhou duro para conseguir era uma mentira. Não tinha como ser diferente. O cara ficou destruído. Mas ele não parou por aí.
ele foi tentar entender o dia a dia dos seus pacientes, entender suas rotinas e hábitos, tentando encontrar pontos em comum tanto entre aqueles que tiveram resultados positivos como negativos. I just started asking patients everything I could think of. What do you normally do? What's your job? What do you eat? What do you drink? Do you smoke? Do you illicit drugs? You have a lot of friends? How's your family? Are you stressed out? Do you sleep well? Depois de já ter entrevistado uma boa quantia de pacientes e com dados suficientes para começar a tirar conclusões de sua pesquisa, ele logo identificou padrões que se repetiam entre aqueles que apresentaram uma melhora. De uma forma geral, a lista de boas práticas de Gooby não tem nada muito diferente daquilo que a gente já está acostumado a ver como hábitos de vida saudáveis. Mas de qualquer forma, aqui vou listar de forma breve quais os hábitos recorrentes dentre aqueles que apresentaram um quadro de melhora. Segundo ele, o mais importante é a dieta, com destaque para o baixo consumo de sal e a ingestão de alimentos não processados. Ele ainda relata que esses pacientes tinham uma dieta mais à base de plantas. Ele também fala da hidratação com líquidos saudáveis e adequados, da importância dos exercícios físicos e de ter atividades ao ar livre, do benefício de suar no seu dia, destacando uma vantagem das pessoas que frequentavam saunas ou viviam em locais quentes. Aí entram também questões sociais, manter relações próximas com familiares, amigos ou outras pessoas queridas, qualidade do sono, então dormir cerca de 8 horas por dia. Também tem gestão de estresse, ele diz que essas pessoas tinham vidas menos estressantes ou que pelo menos se dedicavam para aliviar suas rotinas estressantes de alguma forma. E por fim vem umas coisas mais conhecidas, como não fumar ou o baixo consumo de álcool. Basicamente é isso que ele fala. If you do all those things, you heal. And when your body heals, it doesn't just heal a worn out joint in your neck or your back. It heals everything. It heals the worn out joint in your neck, your back. It heals the skin problem. It heals your digestive tract problem. It heals your hair issues. When your body heals, it heals everything. And that actually became a huge problem. Mas espera aí, por que um grande problema? O cara não acabou de relatar uma descoberta sobre como curar as pessoas? Pois é. Aqui está o grande ouro da mensagem de Gooby, porque essa sua descoberta não é do interesse de muita gente. E por um simples fato, nosso sistema médico é organizado de uma forma que a medicina precisa ser muito mais curativa do que preventiva. The hospital needs to make money. They need to grow economically. And the problem there is that if you figure out a way to help patients heal, and that way doesn't include a pill or a surgery, well, then the hospital and the doctor are in big trouble. Quando você é um médico que dedicou anos da sua vida e muito provavelmente bastante dinheiro para um dia poder exercer a medicina, fica muito difícil assumir que existe uma maneira de curar pacientes que não passe diretamente por um hospital ou por um profissional especializado. Porque isso não só de certa forma desqualifica o que esse médico lutou tanto para alcançar, como também ameaça o seu emprego. If you figure out a way to help people heal and you can't charge them for it, well then you've just worked yourself out of a job. E aqui o intuito não é condenar os médicos especificamente, até porque vejo muitos deles como uma vítima nessa situação. O intuito aqui é questionar todo um sistema que se estabeleceu em torno da medicina e lembrar que apesar de ter como objetivo salvar vidas, a medicina não deixa de ser um negócio e, portanto, precisa ser lucrativa. A questão é que a coisa fica perigosa quando atingimos o estágio em que o salvar vidas passa a ficar em segundo plano. I didn't know what to do. I was doing a job that I didn't believe in anymore. It was the way I was getting paid and I don't know how to do any other job. At that time, my wife wasn't working. I was the only paycheck. A situação que Gooby se encontrava demonstra como é complicado ir contra as estruturas que já estão estabelecidas. E ainda ilustra como o envolvimento com essas instituições acaba te amarrando e criando uma certa dependência em relação a elas. O que me faz pensar que talvez a grande lição disso tudo seja que ao analisar qualquer ação, realização ou criação do homem, não podemos ignorar os interesses que estão sendo defendidos. Interesses que, escondidos por trás de estruturas bem estabelecidas e organizadas, não são evidentes em um primeiro nível de compreensão.
E isso envolve praticamente tudo que interagimos no nosso dia a dia. The Matrix is everywhere. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Então, quando olhamos para a trajetória de Gooby, vemos a história de um jovem que acreditava ter encontrado na medicina uma forma de cumprir o seu propósito de salvar ou pelo menos melhorar a vida das pessoas, mas que em algum momento se deu conta de que estava dentro de um sistema cujos interesses não eram os mesmos do que os seus. I really felt like the focus of medicine wasn't in the right place. It wasn't in healing, it was in making money from surgeries and pills and images, whatever you can make money from. Eu acredito que dificilmente Gooby ou qualquer outra pessoa que saia por aí expondo verdades que desfavoreçam instituições poderosas possam acabar com esses sistemas corrompidos por interesses de uma minoria. Mas vejo nessas mensagens o poder de transformar nosso pensamento e ainda nos estimular a desenvolver aquela que é uma das nossas capacidades mais raras e fundamentais dentro de um mundo onde praticamente tudo acontece em função de uma luta de interesses: o senso crítico.